Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Que graça, que bênção, que grande alegria nós estarmos reunidos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6. Lucas 9, do versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para curar as doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós encontramos neste relato do Evangelho de São Lucas, Jesus transmitindo aos discípulos o poder e a autoridade de fazer a mesma coisa que ele fazia. Jesus, ele anunciava o evangelho, a boa nova, a boa notícia. E ele realizava curas, milagres, prodígios, libertações. E estas duas ações, elas estão interligadas. O anúncio da boa nova e a realização das curas. Que Jesus faz e dar aos discípulos autoridade e poder para fazer a mesma coisa. E por que estas duas ações estão interligadas, Frei? Porque uma legitima e dá autoridade à outra. Jesus, ele não somente tem um discurso bonito, mas ele comprova aquilo que ele fala realizando os sinais. Gente, é muito difícil você, de fato, receber uma graça, uma bênção, um milagre, quando o seu coração não crê. E para crer é necessário que a gente acredite na palavra. São Paulo diz: a fé nasce da escuta da palavra. Muitas vezes o nosso coração está duro, está fechado, a gente não recebe as graças de Deus, a gente não recebe os milagres de Deus, por quê? Porque no fundo, a gente não se alimenta da palavra para poder crer nela, para poder acreditar nela. Os discípulos, mesmo estando ali em torno de Jesus, ouvindo as suas pregações, muitas vezes, mesmo assim, eles ainda estavam com o coração duro. Por quê? Porque eles não deixavam que essa palavra penetrasse nos seus corações, nas suas mentes, nas suas vidas. Então, olha só, hoje, Jesus, ele dá aos discípulos esse poder e essa autoridade, e eles fizeram o que Jesus mandou. Eles começaram a percorrer as aldeias, os povoados, e diz aqui, eles realizaram muitas curas, muitos milagres e anunciavam a palavra. Você precisa entender uma coisa. Pregar a palavra de Deus, realizar sinais em nome de Deus, não pode ser jamais compreendido como uma vaidade espiritual. É um serviço. Um milagre, uma graça, uma bênção que você recebe,
que Deus realiza através do ministério de alguém, não deve ser para esse alguém uma fonte de vaidade. Amanhã nós vamos celebrar São Padre Pio. E São Padre Pio tinha o dom da cura. Diariamente aconteciam milagres. Mas o Padre Pio nunca atribuiu a si nenhum dos milagres que Deus realizou através dele. Milagre, gente, não é mágica. Milagre não é, de modo algum, uma magia, uma habilidade de poder sobrenatural que você quer por si mesmo manipular. Milagre não é exibicionismo da fé. Milagre, compreenda, é manifestação do amor de Deus, para que a gente creia nele. Por que São João não chama milagres de milagres? Chama de sinais. Sempre depois de algum milagre que Jesus realizou, diz lá no final, e ali os discípulos creram nele. Muitos creram nele. Sempre finaliza o relato dizendo que alguém acreditou a partir daquele sinal, a partir daquele milagre. Alguém ouviu a palavra de Deus, abriu o coração e recebeu a graça, o milagre, o prodígio, a libertação que estava precisando. E veja, se você, como eu, é discípulo de Jesus, é cristão, é um batizado, nós temos também essa mesma autoridade, este mesmo poder que Jesus deu para aqueles discípulos, ele dá também para nós hoje. O poder de anunciar a palavra. Eu não preciso ser um grande teólogo, um grande mestre espiritual. Basta que eu tenha uma profunda intimidade com o amor de Deus. Abrir o meu coração para que o Espírito Santo haja em mim e através de mim. E aí os milagres, as graças, as bênçãos, as curas vão vir. Meu Deus do céu, diariamente eu recebo tantos relatos bonitos de corações que foram curados por meio de uma palavra aqui no Evangelho de hoje ensina. Ai, Frei, como eu estava ansioso, como eu estava ansiosa, e essa palavra curou meu coração, me acalmou. É cura. Ai, Frei, eu estava passando por uma depressão terrível. E a sua companhia, o evangelho aqui que o Senhor anuncia todo dia, foi para mim uma cura. Ai, Frei, eu ouvi aquela música. Ai, eu ouvi aquela pregação, aquela homilia. A palavra que gera nos corações cura. E se gera cura espiritual, gera cura física também. Quantos relatos, meu Deus, eu poderia passar aqui horas e horas testemunhando quantos milagres esses olhos aqui já viram na minha vida, na vida de muitas pessoas. Curas de doenças ditas pela medicina até incuráveis. Mas corações que se abriram. Lá em Nazaré, Jesus não pôde, diz lá que ele não pôde fazer milagres, por quê? Porque os corações estavam fechados. Ah, por que aqueles milagres da época de Jesus não acontecem hoje? Acontecem, mas acontece para aquele que crê. Vai, a tua fé te salvou. Vai, você foi curado pela tua fé. Mas às vezes a gente é tão incrédulo, né? A gente é tão pragmático. A gente é tão racional. A gente só quer acreditar nos nossos projetos, nos nossos planos, nas nossas seguranças. A gente não abre o coração para a palavra de Deus. E por isso que muitas vezes essa cura que o nosso coração tanto precisa não acontece. Porque eu tapo os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu fecho o meu coração para que a graça de Deus penetre. A graça de Deus não consegue penetrar, por quê? Porque eu fechei o meu coração para a ação de Deus.
Então, meu povo, hoje, 2 conselhos. Abra o seu coração. Se você quer cura, abra o seu coração ao mistério da palavra de Deus e tenha fé. Abra o seu coração à palavra de Deus e tenha fé. Estamos no mês da Bíblia. É o mês da gente amar ainda mais a palavra de Deus. Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E o reino de Deus chega até nós também por meio da palavra. A palavra de Deus. Aqui iremos, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Abra o seu coração à palavra de Deus. Eu tenho certeza que a cura, o milagre, a bênção que você está tanto precisada, necessitado, necessitada, vai chegar na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Quero te fazer um pedido. Seja um anunciador, uma anunciadora da palavra de Deus junto comigo. Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra, essa boa nova, chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.